Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre intervalo de confiança. Mas o que seria um intervalo de confiança? O intervalo de confiança é uma das mais diversas técnicas estatísticas que nós temos. A gente pode ter teste de hipótese, nós temos distribuições de probabilidade e nós temos também, por exemplo, intervalo de confiança. Ela é uma técnica estatística para se fazer inferências. O que quer dizer uma inferência? Inferência é quando a gente tem uma população e a gente quer inferir por meio de uma amostra o verdadeiro valor dessa população. Inferência é isso. Como assim, professor? Lembra que a gente viu anteriormente que trabalhar com uma população às vezes é inviável? Pois bem, então a gente vai retirar uma amostra dessa população e por meio dessa amostra nós vamos fazer inferências para ter resultados de uma população. Tudo bem? Então olha só, a construção desses intervalos de confiança, a gente vai detalhar mais um pouco lá para frente que seria de fato intervalo de confiança. Mas a construção desses intervalos de confiança fundamenta-se nas distribuições amostrais. Distribuições amostrais nós ainda não vimos, mas dá para citar mais ou menos de uma maneira rápida o que seriam essas distribuições amostrais. Você se lembra de distribuição de probabilidade? Você se lembra das medidas descritivas? Média, mediana, desvio padrão? Pois bem, todas essas medidas descritivas elas possuem uma distribuição de probabilidade. Ora, a média tem uma distribuição de probabilidade. A variância também tem uma distribuição de probabilidade. Não vem ao caso agora do nosso curso entrar muito dentro de distribuições amostrais, que não vale muito a pena aqui no nosso curso. Mas nós temos que ter uma ideia do que seriam essas distribuições amostrais. Mas é justamente isso. É como se fosse uma junção daquelas medidas descritivas que nós já vimos anteriormente com as distribuições de probabilidade. Tudo bem? Então, o que seria intervalo de confiança? Trata de obter informações sobre uma população a partir de resultados observados na amostra. Imagine a nossa situação. Eu quero fazer um estudo com os alunos da UFMS. Eu sei que na UFMS tem, vamos chutar aqui, 40 mil alunos. Tudo bem? Só que fazer um trabalho com esses 40 mil alunos, às vezes é inviável. A gente não tem, às vezes, nem tempo e nem recursos para poder fazer com esses 40 mil alunos. Tudo bem? Então, a gente vai retirar uma amostra. Vamos supor aqui um número de 300. Vocês concordam comigo que a gente pode ter várias amostras diferentes de 300? Seria basicamente uma combinação de 40.000, 300 a 300. Vocês concordam comigo? Então, a gente pode ter várias amostras diferentes. E é justamente por ter várias amostras diferentes que nós temos uma distribuição de probabilidade para as medidas descritivas. Ora, porque a média para uma amostra é 1. Vamos supor, eu quero saber a média da idade dos alunos. Aí, numa amostra de 300, a média de idade foi 22 anos. Numa outra amostra de 300, não foi mais de 22, foi de 23. Numa outra amostra, foi de 22 e 5 meses. E por aí vai. Então, é justamente pelo fato dessas medidas descritivas serem diferentes para cada amostra que tem uma distribuição de probabilidade ligada a ela. Então, o intervalo de confiança é justamente isso. Por meio de uma amostra obtida dessa população, qual é o nosso objetivo? Conhecer o mais próximo possível das características da população. Ora, lembra que a gente viu que o objetivo de uma amostra é ela ser representativa, ela não pode ser viciada? Por quê? Porque o grande objetivo de uma amostra é obter valores, obter estimativas que seja mais próximo possível do verdadeiro valor dessa estimativa, que a gente chama de parâmetro. Ora, e o que seria esse verdadeiro valor?
seria justamente aquela medida descritiva da população. Ora, é difícil ter informações da população, então a gente vai retirar uma amostra e é por meio dessa amostra que eu quero ter valores mais próximos possíveis da população. Tudo bem? Então, olha só, esse gráfico aqui. A gente tem uma população de tamanho N maiúsculo e nós temos um parâmetro populacional. Vamos supor aqui, chamar aqui de θ. Tá bom? Essa letra grega é θ. E é por meio de uma amostra de tamanho N minúsculo que nós temos esse estimador de θ. Observem que nós temos um parâmetro populacional θ e o estimador. O que seria um estimador? Seria uma estimativa desse verdadeiro valor populacional. E esse estimador a gente sempre denomina por um chapéu em cima. Então, θ chapéu. É como se esse θ fosse, por exemplo, a média da altura dos alunos da UFMS. E o estimador de θ, o θ chapéu, seria justamente a média da amostra. E eu quero que seja o mais próximo possível. Como eu vou fazer isso? Com inferências estatísticas. Tudo bem? Então, olha só. Como sempre nosso objetivo é que o estimador seja o mais próximo possível do verdadeiro valor, podemos construir um intervalo de confiança. Isso quer dizer que o verdadeiro valor do parâmetro populacional está entre esses dois valores. Ou seja, a gente vai construir um intervalo de confiança de tal valor até tal valor, que vai ter uma porcentagem de certeza que o verdadeiro valor vai estar contido dentro desse intervalo de confiança. Olha só um exemplo. Foi retirada uma amostra de 500 brasileiros. Ora, a população brasileira é dos mais de 200 milhões de habitantes, mas foi retirada 500. Dessa amostra encontrou-se uma média de 1,66 metros. Tudo bem? Não se sabe qual é a média populacional da altura dos brasileiros, porque eu teria que perguntar para todos os 200 milhões de brasileiros qual seria a média. E é por meio dessa amostra, dessa média amostral de 1,66, construir um intervalo de confiança, 1,58 a 1,68. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 95% das vezes o verdadeiro valor da média da altura populacional estaria dentro desse intervalo. Olha só como é interpretação e muito cuidado. Não quer dizer que o verdadeiro valor do parâmetro populacional tem 95% de chance de estar dentro desse intervalo. Não é isso. Por quê? Porque a maneira correta de se afirmar é 95% das vezes o verdadeiro valor da média da altura populacional estaria dentro desse intervalo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se fosse construído, por exemplo, 100 intervalos de confiança com 100 amostras diferentes, e em 95% deles o verdadeiro valor estaria dentro do intervalo de confiança. Tudo bem? Mas como se constrói esse intervalo de confiança? Vai depender de algumas informações, algumas características. Por exemplo, se queremos criar um intervalo de confiança para a média, se queremos criar um intervalo de confiança para um desvio padrão, para uma proporção, para a variância populacional, se a gente conhece a variância populacional, se a gente não conhece a variância populacional. Então, existem diversas maneiras diferentes de se encontrar um intervalo de confiança. Nós vamos ver os principais, que é o intervalo de confiança para a média, quando a gente conhece a variância populacional e quando não conhece a variância populacional, e o intervalo de confiança para a proporção. São os mais usuais, digamos assim. Tudo bem? Então no próximo vídeo, nós vamos ver com detalhes o primeiro tipo de intervalo de confiança. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.